Olá, turma! Hoje vamos estudar a nossa aula número 18 de História do Brasil, que trata da República do Café com Leite. É um outro momento aqui, né, no cenário da República Velha, a República do Café com Leite ou República das Oligarquias, um domínio específico aí, né, mais específico de São Paulo e Minas Gerais. Então aqui a República das Oligarquias, né, também conhecido como República do Café com Leite, período de duração de 1894 até 1930. Domínios das oligarquias de São Paulo e Minas, essa alternância, né, vai ser uma alternância de poder a cada 4 anos, ou teremos presidente de São Paulo ou presidente de Minas Gerais. Né, por isso chamado de República do Café com Leite. O sistema que vai se utilizar para poder, né, ter essa alternância de poder sempre entre São Paulo e Minas seria a política dos governadores. E como que funcionava a política dos governadores, né? O presidente da República conseguia eleger os governadores, né, dos estados e, consequentemente, nas próximas eleições, os governadores dos estados conseguiam eleger o presidente da República. Esse combinado, né, entre presidente da República e governadores dos estados gerava a política dos governadores, que propiciava sempre essa alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais. Outro ponto importante aqui é o voto aberto, né? Então, desde a Constituição de 1891, instituiu-se o voto aberto, né, que propiciava que os mesários, né, pudessem, né, saber em quem a pessoa estava votando. Com isso, né, aparecem os chamados currais eleitorais e o voto de cabresto, ou seja, o voto de cabresto é aquele voto já dirigido, né? Então eu quero saber, eu quero que aquela pessoa vote no presidente, ela vai ser já dirigida a votar naquele. Então aqui uma charge, né, ilustrando a questão do voto de cabresto, as próximas eleições de cabresto, né, já sendo conduzido a votar em quem se queria, né? O eleitor era obrigado a votar naquela pessoa em que se queria ou que se determinava. Conflitos e revoltas, né? Apareciam diversos conflitos e revoltas nesses períodos, né? Revoltas de caráter militar, revoltas de caráter político e revoltas de, né, caráter messiânico, né? Eu vou destacar aqui duas importantes de caráter messiânico, né, na sequência. Temos a Revolução Federalista, né, no Rio Grande do Sul, a Revolta da Vacina, essa de caráter mais social, no Rio de Janeiro, né? Revolta de Juazeiro, né, com Padre Cícero, lá no Nordeste. Revolta da Chibata, né, no Rio de Janeiro, também de caráter militar, né, contra castigos corporais. Essa aqui já de caráter messiânico, né, Guerra de Canudos, né, no sertão da Bahia, né, na região Nordeste. E outra de caráter messiânico, mais ao sul do país, a Guerra do Contestado, né, essa na figura do Zé Maria, né, Beato Zé Maria. Então, Guerra do Contestado, aí são as principais revoltas e conflitos ocorridos nesse período, né, da República do Café com Leite. Outro ponto importante, né, vai se instituir aqui, ou se determinar os principais tratados de fronteira, né, aqui do Brasil. Temos aqui a questão das Palmas, né, com a Argentina, né, relacionada ali à ilha de Santa Catarina. Temos a questão do Amapá, né, também, da divisa do Amapá, da integração do Amapá ao território nacional. E a questão do Acre, né, a principal aí, o Tratado de Petrópolis, né, entre Brasil e Bolívia, né, no caso aqui é uma figura importante nesse cenário aqui da questão do Acre, o Barão do Rio Branco, né, então tem participação determinante nesse sentido, através do Tratado de Petrópolis, que propicia que o Brasil anexe o Acre, né, ao território nacional. A economia, né, a economia aqui vai ser agrária exportadora, né, tendo seu principal produto o café, né, e a mão de obra já assalariada, né, no caso desde o final do Império, né, com a chegada dos imigrantes, principalmente a mão de obra, né, e depois da abolição da escravatura, a mão de obra brasileira deixa de ser escrava e passa a ser a mão de obra assalariada, né, que vai influenciar na economia da República do Café com Leite. O Convênio de Taubaté também, né, assinado aí entre principalmente os cafeicultores paulistas e o governo, né, o Convênio de Taubaté, que o governo, no caso, era obrigado, através do Convênio de Taubaté, a sempre que o café, né, tivesse alguma crise, né, a conceder incentivos, né, ou financeiros, ou comprar sacas de café, a fim de manter o produto, né, com preço equilibrado, né, manter o produto no mercado com preço equilibrado. Fundo loan, né, o fundo loan são os empréstimos contraídos do governo, né, principalmente com a Inglaterra no primeiro momento e depois com os Estados Unidos mais para o final deste período, né. São empréstimos então contraídos, né,
países externos a fim de sanear, né, as finanças públicas do país, né. Outro ponto importante aqui, né, a crise, o fim da República do Café com Leite, né, como que se determinou aí, ou foi se desenrolar, né, o fim desse sistema aí, né, que durou aí de 1894 até 1930, no cenário político brasileiro, né. Vai aparecer aí no período de 1914 a 1918, muito em prol da Primeira Guerra Mundial, está ocorrendo na Europa, né, o Brasil vai ser obrigado, o Brasil que ainda tinha, né, como característica a economia agrária exportadora e os produtos industrializados era necessário que se importasse. Então, nesse processo, né, diante da ocorrência da Primeira Guerra na Europa, a Inglaterra, o principal fornecedor nesse momento, o Brasil é obrigado a produzir, né, já que a Inglaterra estava envolvida no conflito, o Brasil é obrigado a produzir os seus próprios produtos. Aí vai aparecer duas camadas importantes, né, a camada sociais urbanas, composta de dois grupos, né, a burguesia industrial e o operariado. Grupos esses, né, que vão contestar esse sistema político da República do Café com Leite, né. Então, o primeiro momento aí que já representa essa crise, né. O movimento tenentista, né, de caráter militar, os militares de baixa patente, geralmente mais jovens, né, reclamando também uma participação política, né, e contestando o sistema do voto aberto, né, o sistema do voto de cabresto, né, que funcionava aí dentro desse cenário. As outras oligarquias, né, além da oligarquia do café, vamos ter a oligarquia do charque, a oligarquia do cacau, que também vão querer, né, reclamar sua participação no cenário político brasileiro, né. A crise de 29, bom, no cenário externo, né, na crise da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, só para relembrar, os Estados Unidos já nesse momento aqui é o principal comprador do nosso café, e com a crise de 29, né, a economia americana vai, né, desabar e eles vão parar de comprar, né, vão deixar de comprar. Bom, a partir do momento que eles param de comprar, vai enfraquecer muito os cafeicultores, né, que sustentavam esse sistema aqui da política do café com leite. E a dissidência de Minas Gerais, né, mas no final ali do processo político, nas últimas eleições, né, no caso, para 1930, né, o presidente que então estava, que era o Washington Luiz, né, ao invés de apoiar um mineiro para manter a sucessão, né, cada 4 anos, ou São Paulo ou Minas, né, que deveria, como ele era paulista, deveria ser um mineiro nas próximas eleições. Bem, ele vai apoiar um paulista a fim, né, de tentar salvar, né, os cafeicultores aqui em virtude da crise de 29, né, em virtude da quebra, né, do setor cafeeiro aqui no Brasil. Bem, Minas vai, né, vai ocorrer a dissidência de Minas Gerais em relação a esse domínio aí, né. São Paulo praticamente vai ficar sozinho em relação ao restante do território. Minas vai né, ocorrer a dissidência e vai aderir aos outros grupos, às outras oligarquias, né. E a Revolução de 30, né, a Revolução de 30 importante nesse cenário, né, porque daí nas eleições, quando ocorre o processo eleitoral, bem, quem acaba ganhando até o paulista, porém, né, o outro grupo que aparece contra, né, composto ali por Getúlio Vargas e o João Pessoa, da Paraíba, né, vão perder. Porém, ocorre, né, lá na Paraíba vai ocorrer a morte de João Pessoa. E com a morte de João Pessoa vai se deflagrar, né, perante todo o território a chamada, né, o movimento revolucionário de 30, que vai, né, ter aderência de todos esses grupos, né, as camadas sociais urbanas, o movimento tenentista, as outras oligarquias em Minas Gerais. Bom, a união desses grupos, né, vai propiciar que ocorra a Revolução de 30 e, consequentemente, o fim da República do Café com Leite. Bem, com isso fechamos a aula de hoje que trata sobre a República do Café com Leite no Brasil.